Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live, a mais um super aulão aqui no canal da Dari. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, disponibilizando um pouquinho do meu tempo aqui para estar fazendo esse bate-papo, né, interagindo aqui com vocês, passando um pouquinho desse conhecimento aí para vocês. Nessa sexta-feira aqui, agora 8h02, né? Muito feliz de estar aqui. Nessa sexta-feira, né? Que é um pré-carnaval, pode-se dizer. Queria saber se vocês vão no carnaval, vocês gostam de carnaval, ou vocês gostam de ficar só aproveitando ali o feriadão, só de boa, né? Cada um tem seu jeitão, né? Mas hoje tem que honrar com o compromisso, né? Vim aqui passar um pouquinho, fazer esse aulão para vocês, passar um pouquinho do conhecimento aqui para vocês. Aí, a partir da manhã, pode curtir de boa. O pessoal vai entrando aos poucos, né? No comecinho agora, o pessoal vai entrando ainda, acessando. Enquanto isso, já vou deixando alguns recadinhos. Então, primeiro recado, para você que já está aqui, já entrou, já estava aguardando a gente, deixar o like. O like ajuda muito a gente, o like faz com que o YouTube ele entregue essa live para mais pessoas, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também. Se inscrevendo, ativando o sininho, vocês são informados toda vez que tiver um aulão nosso, toda vez que sair um vídeo nosso. Além desses aulões nossos de sexta-feira, para quem não sabe, a gente lança vídeos semanais. Eu lanço vídeos num formato mais informativo, né, toda semana. Tem nosso outro professor, que é o Danilo, que inclusive semana passada estava aqui fazendo o aulão. Ele também lança vídeos semanais, só que os vídeos dele já são no formato mais de opinião, de análise também, que é muito, muito, muito bacana. Então, para você não perder nada disso, não perca tempo, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho, rapidão, deixar seu like também. E além disso, chat aqui do lado. Fiquem à vontade para estar deixando sua mensagem aqui no chat. Opinião, pergunta, questionamento. Podem fazer piada, podem deixar o que quiserem aqui no chat. Infelizmente, eu não consigo estar olhando o chat, porque eu ainda só tenho a visão da apresentação e a minha visão do rostinho ali embaixo. Mas tem a nossa equipe aqui, que ela está sempre atenta, então qualquer pergunta que surgir, qualquer questionamento, nossa equipe vai estar buscando interagir e responder o quanto antes. Tá bom? E tem os comentários aqui embaixo também, para vocês quiserem estar deixando aí. Fiquem à vontade. Ok. Então, basicamente é isso. O que for surgindo mais informações, eu vou falando durante o aulão. Então, me apresentando, né? Para quem já entrou aí. Para quem não me conhece, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro, já atuei na parte de solos, manejo integrado de pragas, já atuei na parte da pecuária, sou produtor rural. E o tema que eu vou falar hoje está muito voltado à questão da agropecuária, da agricultura, né, de forma mais específica, que é a questão dos herbicidas. Herbicidas é o que gera, às vezes, muita discussão sobre o seu uso na agricultura, em relação a como ele deve ser utilizado, quais são seus benefícios, quais são seus pontos negativos voltados à questão ambiental. Então, eu vou estar comentando tudo isso hoje, eu vou estar abordando os principais herbicidas. Então, para você que gosta desse tema, sabe que alguém possa gostar, manda para o seu amigo aí, compartilhe com ele aí no WhatsApp, Facebook, Instagram, fiquem à vontade. Beleza? Então é isso. Vamos lá então. Importância dos herbicidas na agricultura. Basicamente, os herbicidas eles são substâncias químicas ou então agentes biológicos que podem ser micro ou macro-organismos vivos, que eles matam ou suprimem o crescimento de espécies específicas de plantas, que são espécies denominadas de plantas daninhas. E a função específica dos herbicidas nas lavouras é como um método de controle
para as plantas daninhas. Então, as plantas daninhas, qual é o principal problema delas? A questão delas é a competição. Então, elas competem com as culturas por água, por luz, por nutriente, por espaço, e o que, consequentemente, acaba prejudicando o desenvolvimento dos vegetais da planta ali presente. E, além disso, também, as plantas daninhas, além de estar fazendo essa competição com a cultura ali presente, elas podem também ser hospedeiras de praga ou então hospedeiras de organismos que podem causar doença nessas plantas. E doente, a lavoura ela tem o seu desenvolvimento prejudicado, o que acaba afetando a produção e leva a um maior controle químico com a aplicação de defensivos agrícolas. Então, a planta daninha, a daninha, de certa forma, ela tem sua ação tanto de forma direta quanto, pode-se dizer, de forma indireta. A forma direta é essa questão da competitividade, e a questão indireta ela é hospedeira dessas pragas e doenças que podem estar assolando a cultura ali presente. Por isso se faz tão importante a realização do controle dela no campo. Herbicida, vilão ou mocinho? Essa é uma grande discussão, não só a questão dos herbicidas em si, mas dos defensivos de modo geral. Existe uma discussão muito grande nos dias atuais. Muitos falam, principalmente quem não tem um conhecimento tão aprofundado voltado à questão agrícola, que os defensivos agrícolas são as grandes substâncias, né, as grandes causas que prejudicam o meio ambiente, que se devia ser extinguido os defensivos, os herbicidas. Só que a gente que está aqui, que tem um conhecimento mais voltado à questão agrícola, ou então quem sabe, de certa forma, como que funciona esse processo de produção agrícola, entende que, pelo menos hoje, sem os defensivos agrícolas, sem os herbicidas, é impossível ter uma produtividade agrícola satisfatória. É impossível estar alimentando a população mundial sem isso. Então, sim, de certa forma, eu vou até abordar isso mais para frente, tem suas causas negativas, principalmente se for usada de forma incorreta ou de forma indiscriminada, mas utilizando eles de forma correta só tem a agregar na produção agrícola, e é um benefício, sim, para a produtividade agrícola e para a alimentação mundial. Então, os usos dos herbicidas, tal como o uso de outros métodos de controle, por exemplo, possui tanto suas vantagens, como também possui suas desvantagens. Por isso é muito importante ter conhecimento sobre esses aspectos na hora de escolher qual o melhor tratamento a ser utilizado. Primeiramente, eu vou comentar sobre os aspectos positivos voltados ao uso dos herbicidas na agricultura. Dentre esses aspectos positivos, ou as vantagens, pode-se dizer, se destacam a eficiência e a rapidez, que acaba evitando a competição com as plantas daninhas desde a sua implementação. Então, a utilização dos herbicidas, principalmente, se for utilizado com antecedência, consegue já realizar esse controle e evitar essa maior competição das plantas daninhas com a cultura ali presente. Outro ponto, não causa danos mecânicos à cultura e pode ser utilizado para controlar as plantas na linha de cultura. Então, às vezes, a utilização de outros métodos de controle de daninhos, claro, são positivos também, mas dependendo da cultura, dependendo do tipo de terreno, das características da sua propriedade, acaba não sendo viável utilizar um método mecânico. Então, a partir disso, se torna viável estar utilizando os herbicidas na lavoura. Além disso, permite a prática do manejo de plantas daninhas em qualquer época do ano. Então, diferentemente de período de inverno, de verão, você consegue realizar o controle, a menos que for em dias de chuva, assim, aí não. Mas mesmo assim, você realizando uma aplicação, dependendo do herbicida, coisa de alguns minutos depois da sua aplicação, pode até chover, que mesmo assim ele vai já estar conseguindo realizar o controle de forma ideal.
Outro benefício também é redução na necessidade de revolvimento do solo, diminuindo a chance de erosão, e que isso facilita principalmente na questão do sistema de plantio direto. Então, por exemplo, às vezes tem a necessidade ali de estar gradeando o solo, e isso acaba revolvendo o solo. Então, em vez disso, realizar a aplicação do herbicida. Com isso, não você evita a necessidade de estar tendo que revolver o solo. E outro ponto, redução com o tráfego de máquinas, o que diminui o problema com a compactação do solo. Mas também tem seus aspectos negativos, tem suas desvantagens também, que eu vou estar citando agora e comentando cada uma delas. Dentre as desvantagens, necessidade do uso de equipamentos adequados, o que é um investimento elevado. Então, para você estar realizando esse controle, principalmente em grandes propriedades, você necessita ali, no mínimo, ter um trator, claro, ter um pulverizador, ter um atomizador ali, algo para estar realizando a aplicação a campo, ou então hoje em dia com as tecnologias, até mesmo um drone, algo do tipo. E muitas vezes para estar adquirindo esses equipamentos, esses maquinários, não é tão barato. O herbicida ele pode permanecer no ambiente por um longo período, podendo causar prejuízos a espécies cultivadas em rotação, mas por isso deve-se ter um cuidado na cultura que você está implementando para ver se a forma de controle mais correta são os herbicidas. Então, por isso, deve-se estar bem atento no planejamento de plantio, a forma de controle, para você se adequar da melhor forma possível ao plantio, junto com o controle de plantas daninhas mais ideal. Terceiro ponto, mão de obra capacitada. A falta de capacitação dos funcionários e produtores, que acaba induzindo uma aplicação inadequada e podendo causar problemas de saúde. Isso é um ponto muito importante, deve-se ter um cuidado muito grande. Pode-se dizer que o ponto ideal, o processo mais importante é a questão do momento da dosagem ali, em que você está fazendo a preparação da cauda ideal, porque isso é extremamente importante, faz total diferença. Então, é necessário fazer o cálculo correto ali de quanto você vai estar utilizando ali de água, de produtos, se há necessidade de um uso ali de algum adjuvante, algo do tipo. Então, porque se tiver um erro nesse cálculo ali, se você aplicar de menos, pode ser que ele não tenha efeito na daninha, você tem que aplicar de novo. Se você aplicar de mais, talvez, claro, ele vai ter um efeito ali sobre a daninha, mas ele pode estar prejudicando ali o ambiente e até mesmo a saúde de quem está aplicando. Por isso deve-se ter um cuidado muito grande nessa questão da aplicação. Outro ponto, todos os herbicidas eles apresentam algum nível de toxidez para o ser humano e o ambiente, muito embora a tendência futura é ter uma queda cada vez maior. Então hoje no desenvolvimento das moléculas de herbicidas, cada vez mais tenta manejar, se desenvolver em laboratórios moléculas ali que são menos tóxicas para o ser humano, para o meio ambiente e com a mesma forma de controle. Mas mesmo assim, deve-se ter um cuidado muito grande, por isso é sempre importante, igual eu vou frisar mais para frente, o uso do EPI, ter uma atenção o local que você está aplicando, evitar aplicar muito próximo a rios, a matas ali, locais que você vê que pode estar contaminando, e se tiver que aplicar, ter um cuidado redobrado nesse processo de aplicação. E o outro ponto é em questão do uso contínuo, que pode estimular a resistência das plantas daninhas. Essa questão da resistência é algo que pode-se dizer que é o ponto-chave em relação hoje aos herbicidas. É algo que está assolando cada vez mais, que é uma pulga atrás da orelha em relação ao desenvolvimento de novas moléculas ali, tentar desenvolver coisas que dificultam a questão da resistência. Só que muitas vezes, a partir do uso contínuo de um mesmo produto numa mesma área, isso acaba gerando essa tão temida resistência. Então, para você que está aqui, seja muito bem-vindo, você que entrou agora há pouco, já deixa seu like aqui,
Só está ajudando a gente. Se inscreva no canal também, ativa o sininho. Chat aqui do lado. Fiquem à vontade para estar deixando sua pergunta, seu questionamento aí, sua opinião sobre os herbicidas. Fiquem à vontade, tá bom? Que nossa equipe vai tá respondendo aí. E, como vocês estão vendo aqui no título, esse é um aulão com certificação, com certificado. Ou seja, você que está no aulão aqui, você vai ter o direito de estar fazendo a solicitação do seu certificado de participação. Então, solicitando o seu certificado, você vai poder pedir um igualzinho que está na tela aí. Vai estar certificado de participação, a área de tecnologia, aplicação agrícola, parabeniza, vai ter seu nome, portador do CPF, tandanã. A gente precisa de CPF porque é um certificado autenticado, certificado válido. Então tem essa necessidade de ter um documento de identificação. Pela participação na aula de importância do uso de herbicidas na agricultura, ministrada pelo engenheiro agrônomo Reiner Henrique Alves, realizada no dia de hoje, 17 de fevereiro de 2023, com uma carga horária de 2 horas. Então, você que às vezes está na faculdade, está buscando horas complementares ali, isso serve para você, porque ele gera essas horas e é muito bacana. E é um certificado válido em todo o Brasil, ou seja, qualquer local do Brasil que você mora, você pode estar solicitando ele. E como você pode estar solicitando? Primeiro link aqui na descrição. Você vai estar clicando nesse primeiro link aqui na descrição. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde vai ter o Jonas lá. Lá o Jonas ele vai estar explicando tudo certinho. Como você pode estar fazendo para estar requisitando o certificado. Beleza? Esse é um método. E tem o nosso outro método que a gente está implementando, já estou comentando sobre ele há algumas semanas, que é sobre o Galera do Agro, que é a nossa área de membros. Então, basicamente, o que é a Galera do Agro? Normalmente, os aulões que a gente faz, eles ficavam disponíveis aqui no YouTube. Só que muitas vezes as pessoas iam buscar para estar assistindo depois e tal, e acabavam não conseguindo, ficando meio atrapalhado. Então a gente buscou criar uma plataforma onde a gente conseguisse reunir todos esses aulões, todas essas lives nossas, um local onde a pessoa consegue entrar, estar acessando de forma fácil e simples, e estar assistindo também novamente. E além disso, o que tem a ver com o certificado? A partir do Galera do Agro, você pode estar solicitando o seu certificado por lá também. E não só o certificado do aulão de hoje, por exemplo. Você pode estar solicitando o certificado de todos os aulões que a gente já realizou. A gente tem lá cerca de 20 aulões, então se você quiser, você pode estar solicitando o certificado dos 20 aulões a custo zero. O único investimento que você vai fazer é um investimento de R$ 24,90. O investimento inicial era de 67, só que a gente conversou entre a nossa equipe e a gente conseguiu estar barateando. Então, um investimento de R$ 24,90 por mês, isso dá menos de 84 centavos por dia, onde você tem as aulas semanais sobre os mais principais temas da agricultura e pecuária, com direito à certificação. Além disso, você tem diversos benefícios, além dos aulões semanais, onde você está requisitando certificados. Lá você vai ter materiais extras, professores para tirar dúvidas, grupos exclusivos lá de Telegram, WhatsApp, vídeos exclusivos para lá semanais também, inclusive já tem vídeos exclusivos lá. Então, conheça mais. Como que faz para conhecer? Segundo o link aqui na descrição. Acessando o segundo link aqui na descrição, a gente vai disponibilizar o link aqui no chat também, você pode estar acessando, conhecendo melhor o Galera do Agro. Beleza? Qualquer dúvida podem estar deixando aqui no chat também. Então, para estar pedindo o certificado, primeiro link na descrição. Para estar conhecendo o Galera do Agro, segundo link na descrição. Então, vamos dar continuidade aqui no tema. Agora eu vou comentar sobre como são classificados os herbicidas. Os herbicidas, eles podem ser classificados de diversas formas e cada uma delas tem alguma característica que é levada em consideração. E as principais classificações eles levam em consideração os seguintes aspectos.
Primeira forma de classificação, que é devido à época de aplicação. Então, a classificação baseada na época de aplicação, ela decorre da eficiência de absorção de cada parte da planta. De modo geral, a classificação ela separa esses herbicidas em pré-plantio, que é os herbicidas que são aplicados no solo e que devem ser incorporados a ele. O pré-plantio é o que é realizado antes do plantio. Tem o pré-emergente, que é o herbicida aplicado após a semeadura da cultura ou antes da emergência das plantas daninhas. Esse tipo de herbicida ele se caracteriza e ele depende muito dos solos úmidos para o seu funcionamento adequado. Então, de forma sucinta, o pré-emergência ele ocorre após a semeadura, após a realização da semeadura e antes do aparecimento das plantas daninhas. E tem também o pós-emergente. O pós-emergente é um herbicida que é absorvido principalmente pela parte aérea da planta daninha. Nesse caso, a cultura ela deve ter tolerância ao mesmo. Então, no caso, o pós-emergente é realizado após o aparecimento das plantas daninhas. Então, um é antes já da semeadura e antes do aparecimento das plantas daninhas. O outro é após a realização da semeadura e antes do aparecimento das plantas daninhas. E agora esse é após o aparecimento das plantas daninhas. Segundo método de classificação, que é por seletividade. Essa classificação é muito importante porque ela se baseia em quais plantas são afetadas pelo herbicida e quais não são afetadas por ele. Basicamente, essa divisão por seletividade é dividida em dois, que é o herbicida seletivo e o herbicida não seletivo. Então, o herbicida seletivo, basicamente, eles podem ser seletivos à cultura, ou seja, quando eles são aplicados, eles não causam dano à cultura ali presente, ou então eles podem ser seletivos às plantas daninhas. Eles afetam apenas um grupo de plantas daninhas em específico, sem afetar outro tipo de plantas daninhas. Então, reforçando, seletivo, eles não causam dano à cultura específica. Por exemplo, eu tenho um herbicida seletivo à cultura da soja, então eu posso aplicar ele por cima ali da soja ali, que ele só vai atingir realmente a daninha, ela não vai afetar em nada a soja sua. E também a planta daninha, ou seja, você tem diversas plantas daninhas, e seu herbicida é seletivo àquela daninha específica, ele vai atingir apenas aquela daninha e não vai afetar. Às vezes não vai afetar alguma outra. Nossa, mas por que não faz sentido isso? Eu quero acabar com as plantas daninhas. Mas isso tem sua importância, principalmente na questão de pesquisa, em áreas de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes você precisa estar atingindo apenas um grupo de daninhas ali. Isso acaba sendo válido. E os herbicidas não seletivos, que são aqueles que têm um amplo espectro de ação, afetando todos ou a maior parte das plantas daninhas. Então, é aquele que, às vezes, que você aplica na área e ele atinge, pode-se dizer, todo o grupo de plantas daninhas ali. Terceiro método de classificação, mecanismo de ação. O mecanismo bioquímico ou biofísico afetado pelo herbicida, ele resulta na alteração do crescimento e do desenvolvimento normal da planta, podendo levar à morte. E ele pode ser dividido em vários agora, que eu vou estar comentando cada um desses de forma separada. E qualquer dúvida que for surgindo, podem estar deixando aqui no chat, que a nossa equipe vai estar tirando essas dúvidas. Beleza? Então, basicamente, só para ter uma compreensão, o mecanismo de ação é a forma que aquele herbicida ele vai agir sobre a planta, como que ele vai agir sobre a planta e vai resultar na morte da mesma. Primeiro mecanismo de ação, mimetizadores de auxina. Esses herbicidas, eles imitam o hormônio, que é o hormônio da auxina, e se ligam pela proteína no local dele. Dessa forma, eles impedem a formação da proteína e, com isso, o crescimento vegetal. Então, em cada um desses que eu mostrar o mecanismo de ação, eu vou mostrar uma imagem. Então, esse é a ação. O herbicida utilizado, ele gerou esse mecanismo de ação, que por meio do mimetizador de auxina. Então, ele impede o crescimento vegetal. Dá para ver bem na imagem.
E os herbicidas que se caracterizam por ter esse mecanismo de ação é o 2,4-D, muito famoso, e o picloram também. Agora, outro mecanismo é o mecanismo de inibidores da fotossíntese. Então, organismos fotossintetizantes, eles utilizam a luz para criar compostos para sua sobrevivência. E esses herbicidas, eles atuam na fotossíntese impedindo que ela ocorra, ou seja, eles impedem que a planta realize o processo de fotossíntese. Dentre os principais herbicidas, se caracterizam por ter esse mecanismo de ação, também são herbicidas muito famosos, muito utilizados, que é a atrazina, diuron e também o paraquat. Se vocês utilizam algum desses herbicidas que eu estou comentando aqui, podem estar deixando aqui no chat também, beleza? Outro mecanismo é o inibidores da divisão celular. Então, basicamente, eles paralisam o crescimento da planta, principalmente as plantas mais pequenas, que são as radículas, que são as raízes recém-germinadas, né? E geralmente eles são utilizados principalmente para gramíneas do campo. Dentre os principais herbicidas tem o Visor 240 e também o Treflan. Outro mecanismo, inibidores de crescimento. Inibidores de crescimento, eles impedem a emissão de folhas nas plantas recém-germinadas e ele geralmente também é utilizado para gramíneas ou para plantas de folhas largas no início da germinação. Dentre os principais herbicidas, tem o cadete e o machete. Outro mecanismo é por meio do tiocarbamatos, que eles inibem a biossíntese de compostos que são essenciais para as plantas. Então, é possível ver nas plantas, ver nas imagens que eu estou mostrando a ação desse herbicida, o que ele gera. Nesse caso, por exemplo, ele impede o desenvolvimento do sistema radicular também. E dentre os herbicidas que se caracterizam por ter esse mecanismo, tem o Eptan e o Saturn 500. Outro mecanismo, inibidores da enzima Protox. Esse grupo de herbicidas, ele inibe a ação da enzima, a enzima Protox, que é uma enzima que é precursora da clorofila, e isso impede, consequentemente, a ação do processo de fotossíntese. Então, novamente, ele age na questão da fotossíntese na planta. Dentre os herbicidas mais conhecidos, que se caracterizam por ter esse mecanismo, tem o Blazer e o Flex. Outro é os inibidores da síntese de caroteno. Então, eles provocam o branqueamento das folhas, deixando elas suscetíveis tanto a queimaduras e também eles impedem a realização do processo de fotossíntese. Dentre os herbicidas que se caracterizam, tem o Gamit e o Provence 750WG. Outro é o inibidores da síntese de aminoácidos, que é um dos grupos de herbicidas mais importantes que são comercializados. Pode-se dizer que há um grande espectro de herbicidas com esse mecanismo de ação. E em plantas suscetíveis ocorre a paralisação do crescimento de cerca de 7 a 10 dias após a aplicação. Então, por exemplo, está a daninha se desenvolvendo, você aplicou, provavelmente dentro de uma semana, isso impede o desenvolvimento dela e, consequentemente, acaba acarretando na morte. E o principal herbicida que se caracteriza por isso pode-se dizer que é o mais famoso quase de todos, glifosato. Outro mecanismo, inibidores da síntese de lipídios, que é a case, controla gramíneas de maneira geral, embora essa tolerância ela acaba variando de espécie para espécie. Ela afeta essa enzima, a cicase, que é essencial principalmente na biossíntese de lipídios. Dentre os herbicidas que se caracterizam, tem o Sterice e o Roxan. E é isso, em relação aos mecanismos de ação são esses. Caso ficou alguma dúvida em relação a algum desses mecanismos, são vários, assim, eu tentei resumir assim, de forma mais simples possível, para uma melhor compreensão, mas qualquer dúvida podem estar deixando aqui, beleza?
E além disso, tem um outro método de classificação ainda, que é por meio da translocação. Então, nesse tipo de classificação, é levado em consideração principalmente a movimentação do herbicida dentro da planta. Então, desse método de classificação e translocação também são dois, que é o herbicida ou ele é de contato ou ele é um herbicida sistêmico. Basicamente, o herbicida de contato ele não transloca ou ele transloca muito pouco pela planta, ele apenas causa danos nas partes das plantas, o qual ela entra em contato, então ela precisa de uma boa cobertura na aplicação. Então, igual diz o nome, para ele ter ação sobre a daninha, ela precisa ter um forte contato sobre a daninha. Por exemplo, se você realiza ali a aplicação meio de qualquer jeito, ocorre uma deriva, venta ali, ele não tem esse contato de forma direta, provavelmente você não vai ter um resultado satisfatório. Aí tem o outro método de translocação, que é o herbicida, ele é sistêmico, ou seja, são herbicidas que são capazes de se movimentar livremente dentro da planta, podendo ser via vasos de condução, que é o famoso floema, o xilema, ou então tanto pelo floema quanto pelo xilema. Agora, vou abordar um tema que é um tema que mais causa ali, às vezes, discussões atualmente, né? Em relação a plantas daninhas, não, em relação a defensivos de forma geral, mas principalmente em relação aos herbicidas, que é a questão da resistência, a resistência de herbicidas. Então eu vou comentar um pouquinho como que é, o que é essa resistência e como que funciona na prática. A aplicação dos herbicidas ela depende muito do tipo do produto. Então, além disso, na hora de recomendar o uso de herbicida, o profissional ele deve considerar outras práticas agrícolas a fim de prevenir que as plantas daninhas adquiram resistência a substâncias. E algumas dessas práticas para estar evitando essa resistência são só sintetizando, né, caracterizando para quem não entende muito, a resistência o próprio nome já diz. Você tem a planta daninha lá no campo, aí você realiza uma aplicação. Aí às vezes realizou o controle e tal. Ela se desenvolve de novo, aí você realiza a aplicação. Aí vai lá, realiza a aplicação com o mesmo produto. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tantas vezes você realizando aquela mesma aplicação com o mesmo produto constantemente naquela área para a planta, as plantas ali presentes acabam gerando essa resistência, ou seja, a ação do produto sobre as plantas não é mais a mesma, acaba ficando enfraquecida ou até mesmo uma ação nula. E eu posso correlacionar isso com um remédio, por exemplo. Você ali normalmente tem dor de cabeça, dor de cabeça. Aí você vai lá, toma um remédio um dia. Aí passou a dor de cabeça, beleza. Aí no outro dia tá com dor de cabeça, você toma o mesmo remédio. Aí fica ali, praticamente todo dia você toma aquele remédio para dor de cabeça e tal, e tal, e tal. Vai chegar uma hora que mesmo você tomando aquele remédio, você não vai ter mais um efeito, ou vai ser um efeito bem leve. Ou seja, o seu corpo ele acaba adquirindo essa resistência. Ou, na verdade, o vírus ali dentro de você, o que está acarretando essa dor, acabou adquirindo essa resistência contra o remédio. No caso da planta daninha, é da mesma forma. Mas existem alguns métodos que você pode estar realizando para estar impedindo ou estar diminuindo essa questão da resistência. Dentre eles, esses métodos, tal de rotação de culturas e sistemas de cultivo, ou seja, processo de rotação de culturas ali na área, pode estar acarretando uma diminuição ali de aparecimento de plantas daninhas ou plantas daninhas de espectros diferentes. Rotação de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, ou seja, não utilizar um mesmo herbicida ali na área. Eu sempre utilizei glifosato. Mas ali às vezes tem um outro herbicida com um mecanismo de ação parecido, dentre os mecanismos, por exemplo, que eu citei ali. Aí você pode utilizar dele também. Então, se possível, fazer essa rotação com seus herbicidas. Aplicações sequenciais, ter um planejamento de aplicação, não aplicar famoso a rodo, né, aplicar ali todo dia e tal ali, ter um planejamento certo ali, baseado nas características do produto, nas características da cultura ali presente. Uso de herbicidas de baixo residual e amplo espectro, reduzindo a pressão de seleção.
e também realização do monitoramento e manejo integrado de pragas, o famoso MIP. E outro ponto muito importante também, que é a questão aos cuidados na aplicação. Até coloquei uma imagem aqui bem chamativa aqui no fundo aqui, que é um cara realizando uma aplicação no campo, ali de camisa manga curta, bermuda, só um tênisinho no pé ali. Então é algo que não pode nem chegar perto de se fazer isso daí. Então, em relação aos cuidados na aplicação, tal como medicamento ou remédio, os herbicidas eles requerem alguns cuidados. Esses cuidados eles devem ser tomados em sua aplicação, em seu armazenamento e até mesmo quando for feito o descarte da embalagem. As recomendações contidas no rótulo do produto, no receituário do agrônomo, na bula, devem ser seguidas de forma rigorosamente. E em caso do não cumprimento adequado, o uso de herbicidas ele pode se tornar perigoso para o ser humano e principalmente para o aplicador e também para o meio ambiente. Então ali não tá as recomendações que está na bula, que está no receituário, que está no rótulo, eles não estão ali de enfeite ali. Mesmo que às vezes você utilize ali uma dosagem diferente, porque o seu primo falou, o seu tio falou que dá certo. O correto é sempre estar seguindo as recomendações ali, porque às vezes a curto prazo você não tem nenhuma diferença, mas a longo prazo, realizando aplicações ali fora da recomendação correta, isso pode ser prejudicial, tanto para a questão da resistência, igual eu falei, quanto também para a questão da sua própria saúde e também para a saúde do meio ambiente. Aqui, exemplificando na imagem, a questão que é muito importante, que é em relação ao uso do EPI. Então, durante a aplicação, deve-se utilizar o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, e os pulverizadores adequados. E o uso do EPI é importante também durante o preparo e a manipulação do herbicida. Então, não é só a hora que você está aplicando ali, não. Você está preparando ali, fazendo a dosagem do herbicida, todo o processo ali deve-se estar utilizando o EPI. Então, o EPI, de forma mais correta, ele consiste basicamente numa viseira, num boné árabe, igual está identificado aí na imagem, luvas de borracha nitrílica, máscara, né, com respirador, um avental impermeável de preferência, um jaleco e uma calça com tecido hidrorrepelente e botas impermeáveis. Ou seja, caso você for adquirir um EPI, um equipamento desses, o mais correto é adquirir segundo essas características que está, segundo essa colocação que está aí na imagem. E tem a questão do armazenamento e do descarte, que também são muito importantes. Então, o armazenamento ele deve ser feito prioritariamente em locais frescos, protegidos da luminosidade e também da umidade, ou seja, deve-se fazer esse armazenamento correto, que ele é muito importante para a vida útil do seu produto e também, claro, para a segurança sua e de pessoas que estão ali ao seu redor. E para a questão do descarte da embalagem, é necessário realizar a tríplice lavagem. A tríplice lavagem é você realizar a lavagem ali do galão de veneno, do final de ter utilizado, realiza 3 vezes essa lavagem, para estar tirando o máximo de resíduos, se possível todos os resíduos ali que ficam na embalagem. Em seguida, essas embalagens limpas, elas devem ser levadas ao posto de recebimento mais próximo, ou seja, elas não podem ser simplesmente descartadas de qualquer forma ou levadas a um sistema de reciclagem comum. Existem locais ali, postos de recebimento que são específicos para isso. Então, ao final da utilização, devem ser destinados esse tipo de posto de recebimento ou de local de coleta dessas embalagens. Novamente, comentando em relação ao certificado de participação, você que chegou agora há pouco, você que não viu ainda, para você estar adquirindo seu certificado de participação, estar requisitando ele, primeiro link aqui na descrição aqui embaixo, você vai pedindo seu certificado, ele vai vir dessa forminha que está aí, vai estar seu nome,
tudo certinho, é um certificado que é válido em todo o Brasil, tem uma carga horária nele, ou seja, você que está buscando horas complementares, ou você que está buscando ingressar no mercado de trabalho, precisa de uma especialização, algo do tipo, não perca tempo, requisite logo seu certificado. Primeiro link aqui na descrição. E também tem o Galera do Agro, que é a nossa área de membros, para você ter acesso a todos os nossos aulões, tá podendo pedir o certificado de todos os aulões, ter acesso a conteúdo exclusivo, videoaulas, materiais exclusivos ali, com uma mensalidade bem baixinha, só está acessando. Segundo o link aqui na descrição, ou então pelo QR Code aqui na tela. Reforçando novamente, né, para quem entrou depois também, para quem chegou um pouquinho depois, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se inscrever no canal ajuda muita gente, e deixar seu comentário aqui embaixo, ou então deixar seu comentário aqui no chat ao lado, que também ajuda muita gente. Deixem aí o que vocês estão achando do tema, o que vocês acham dessa questão de herbicidas, fiquem à vontade para estar comentando aí. Tudo bem? Agora eu vou estar abordando em relação à tecnologia na nova geração de herbicidas. Então, como a tecnologia hoje está presente na questão dos herbicidas, no desenvolvimento de novas moléculas, vou estar comentando um pouquinho melhor para vocês. Nas práticas modernas da agricultura, no manejo das plantas daninhas, os herbicidas eles têm sido amplamente utilizados para controlar essas plantas de forma eficaz e elas representam mais de 50% dos defensivos comerciais que são aplicados no mundo. E a pesquisa ela busca novos ativos que diversifiquem os modos de ação sem deixar de ser seletivo. E, além disso, o uso da nanotecnologia ajuda na criação de moléculas mais eficientes e que não sejam residuais. Ou seja, o que se busca hoje em dia em laboratório, na questão do desenvolvimento de moléculas, é criar cada vez mais moléculas de herbicidas que consigam ser mais eficientes, que consigam controlar as daninhas de forma mais eficaz e que não sejam residuais, ou seja, que deixem um mínimo de resíduo a campo ali para evitar essa questão que pode ser prejudicial ao ser humano e também ao meio ambiente. Agora eu vou estar comentando sobre as principais moléculas ativas de herbicidas. Existem diversas moléculas aí no mercado, só que existem algumas que se destacam mais, principalmente aqui no Brasil. E eu vou estar comentando um pouquinho sobre elas agora. Então, basicamente, todo herbicida ele é uma molécula química que precisa ser manuseado com muito cuidado. Então, quando constatada a necessidade do uso, é necessário estar atento ao perigo de intoxicação, visando a questão de uma máxima eficiência biológica e o mínimo de dano ao homem e às culturas vizinhas e também ao meio ambiente. Então, as moléculas, voltando um pouquinho ao tópico anterior, visam cada vez mais hoje em dia serem mais eficientes, serem menos tóxicas, evitar menos dano ao homem, menos dano ao ambiente e ser cada vez mais conseguir ter cada vez mais o foco dela, que é atingir de forma específica e exclusiva as plantas daninhas. Eu vou estar listando aqui para vocês as listas das 5 principais moléculas ativas dos herbicidas mais utilizados no Brasil. Essa lista, na verdade, é uma lista até relativamente antiga, mas de 2019. Eu não achei assim algo mais atualizado de confiança. Então eu busquei utilizar isso daí mesmo, porque até pelo que eu vi, não tem uma diferença muito significativa de lá para cá. Ok? O primeiro lugar, que é meio que obviamente todo mundo que tem um conhecimento sobre herbicidas já deve estar desconfiado, que é o glifosato. O glifosato ele é o herbicida mais utilizado no Brasil e no mundo. Ele apresenta um amplo espectro de controle, quase não havendo a questão de seletividade.
ele pode controlar até mais de 150 espécies de plantas daninhas em mais diversas culturas. Eu vou deixar sempre aqui do lado, quando eu comentar sobre as moléculas, eu vou deixar a estrutura química dessas moléculas aqui. O segundo colocado, que também é muito conhecido, que é o 2,4-D, que é o ácido 2,4-diclorofenoxicenato. E diferente do glifosato, esse herbicida ele controla apenas um grupo de plantas daninhas. E ele se caracteriza por ser o primeiro herbicida seletivo descoberto para os controles das daninhas latifoliadas. E também aqui do lado, estou demonstrando a estrutura química do 2,4-D. Terceiro, que é a atrazina. A atrazina é um herbicida muito utilizado, principalmente na cultura do milho, só que ele é recomendado também para sorgo, cana-de-açúcar, café, frutíferas, cacau, pimenta do reino, ou seja, ele tem um alto espectro de culturas em que ele pode ser utilizado. E o outro é o Diuron. O Diuron ele é um herbicida sistêmico, inibidor do fotossistema 2, e ele é muito comum em culturas perenes, como o café e a laranja. Ele é utilizado em uma larga faixa de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas. Eu acho que na hora da montagem aqui, eu acabei errando e acabou faltando um. Mas eu vou falar para nossa equipe, está disponibilizando ou no chat ou nos comentários aqui qual que é a molécula que acabou faltando. Tudo bem? Mas de certa forma, esses que eu citei aqui são as moléculas mais importantes e mais utilizadas aqui no Brasil. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. Fico muito feliz em estar mais uma vez podendo disponibilizar um pouquinho do meu tempo aqui. Muito feliz pela interação de vocês, pelos comentários aqui. Só tenho que agradecer então. E mais uma vez reforçando ali, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo. E também, caso você queira solicitar o seu certificado de participação, está acessando o primeiro link aqui na descrição. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Tchau, tchau, galera. Até mais.